nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje teremos uma edição especial sobre segurança pública. Daqui a pouco eu recebo a Tenente Úrsula, do 26º Batalhão da Polícia Militar em Petrópolis. Vamos falar sobre a segurança para o fim de ano e demais assuntos pertinentes à segurança realizado na cidade imperial. E recebo também o Coronel Germano, da Reserva da Polícia Militar e advogado criminal. Vamos abordar vários temas dentro da segurança pública. É já, depois do intervalo. Não esquece trânsito. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Voltamos e estamos ao vivo para 6 municípios da região serrana: Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Patidoféries e, claro, para o Brasil e o mundo pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo site tvc16.com. E hoje uma pauta pedida por você e também uma pauta sugerida, que é sobre segurança pública. E recebo aqui a Tenente Úrsula, do 26º Batalhão da Polícia Militar, que fica em Petrópolis, e também o Coronel Germano, da Reserva da Polícia Militar e advogado criminalista. Esse primeiro bloco nós vamos enfatizar Petrópolis,
porque estamos aqui com a representante do 26º, a Tenente Úrsula. Desde já, boa tarde, Tenente. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui, Beth. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade. Obrigada, Coronel Germano, que já veio aqui várias vezes, já é conhecido do público e vai nos dar esse apoio como advogado criminalista. Boa tarde, uma satisfação. Pedindo sempre a Deus que nos dê sabedoria. Amém. Tenente, bem, fim de ano sempre tem aquela preocupação, não só da população, mas também do comércio, porque sai o 13º, a economia, é injetado um valor maior na economia, as pessoas saem às compras ou para pagar dívidas, enfim, cada um vai usando seu 13º. É um momento também que o comércio investe muito mais, não só em decoração, mas em atrações. Então, tem a população de Petrópolis e, claro, os visitantes e turistas. Então, a gente sabe que a cidade fica muito mais movimentada, com pessoas de fora, e precisa de uma atenção maior. Então, o que a Polícia Militar preparou para essa época, o que ela já está fazendo e o que ainda vai fazer, contemplando esse quadro de festas de fim de ano e, claro, aquele iniciozinho de ano também, que o pessoal ainda está voltando de viagem. Isso. A gente sempre leva em consideração o planejamento que foi feito no ano anterior para verificar, né? Ele foi adequado? Foi positivo? Como é que foi? Então, a gente pega o planejamento sempre do ano anterior e verifica. Nesse ano, né? E aí você fala, a gente tem um movimento maior de pessoas na rua, fazendo compra, passeando à noite para visitar as luzes de Natal. Então, a polícia tem um olhar especial para isso, porque se aumenta a quantidade de pessoas circulando na rua, tem que aumentar o nosso efetivo que está na rua cuidando dessas pessoas, né? Então, hoje, o planejamento que é feito, a gente tem por dia a mais 39 policiais, sendo um oficial para gerir todos eles que estão ali na rua, né? O oficial, ele coordena o policiamento que está, verifica as necessidades, e aí a gente tem atenção especial para os pontos que merecem, né? Às vezes eu ouço muita gente falando, né? Mas e os bairros? Por que tem tanto policiamento no centro? Porque é no centro que ocorre ali a maior quantidade de pessoas circulando e bens. Então, a gente tem que dar uma maior atenção onde está essa maior circulação de pessoas. Então, o planejamento que foi feito, que começou no dia 3 de dezembro e vai até dia 5 de janeiro, são 39 policiais a mais diariamente nas ruas, desde manhã, 6 horas da manhã, né, até o final do dia. E auxiliando, né, as pessoas ali, porque muita gente não sabe, né, mas a Polícia Militar ela tem muito mais ações assistenciais do que repressivas, né? Então a nossa ajuda ali é sempre muito maior do que as ações de repressão. Então hoje o que a gente tem é isso, é esse quantitativo a mais por dia nas ruas para auxiliar essas pessoas. Vale ressaltar também um ponto importante. Hoje é dia 13, né? 13 de dezembro. Sim. A gente não tem, em toda a cidade de Petrópolis e distritos, um registro de roubo de rua, por exemplo. Isso é muito importante. Então, a gente muito importante, muito difícil. Esse dezembro, né? Até o momento, esperamos que a gente consiga manter dezembro assim. Dezembro do ano passado foram, se eu não me engano, 5 casos de roubo de rua. Sim. E do ano anterior, 1 caso, em dezembro, né? Porque dezembro merece atenção porque aumenta o nosso público. Sim. Então, hoje, dia 13, é com muito prazer que eu venho falar que a gente está zerado de registros de roubo de rua. Pro roubo de rua. Aquele assalto que teve no shopping, aí é responsabilidade do shopping, no caso, a Polícia Militar? O shopping, ele tem a segurança privada dele, Sim. né? Assim, a Polícia Militar, o nosso policiamento ostensivo é ali na rua, né? O que é público. Mais comércio de rua mesmo. Né? Sim, mas ele já foi identificado e preso ontem pela Polícia Civil. Ah, que bom. Agora, a Praça da Liberdade é sempre um ponto. Quando a gente fala Praça da Liberdade, a Guarda Municipal já sabe, todo policiamento sabe, porque ali é um ponto central, onde se une a principal parte da festa natalina e também da iluminação, onde as pessoas vão tirar fotos, estão mais à vontade, com câmeras, celulares. Então, ali fica um chamariz, principalmente para quem é de fora, tanto quem está passeando como quem está pensando em cometer algum delito. Sim. E como vocês estão tratando, porque é bem delicado ali, todo ano sempre tem uma história ali, né? Sempre tem ocorrências. Vamos lá, o que acontece então? A Praça da Liberdade. O planejamento que era feito, a gente tinha baseamentos de viatura ali, não ficavam 24 horas. Né? Você imagina eu deixar uma viatura 24 horas, né, em determinado ponto. O planejamento foi refeito para o Natal, assim como foi feito ano passado também, porque a Praça da Liberdade ela recebe muita gente ali, né? Com o show, com as barracas ali dos comerciantes, do artesanato, das luzes de Natal. Então hoje o que se tem é 24 horas a viatura ali, com o policiamento ali.
Qualquer hora que passar, tem o policial ali. E ressaltar, assim, Petrópolis já é uma cidade que apoia muito as ações da Polícia Militar. As abordagens, elas são necessárias e importantes para o andamento do serviço. Ontem nós conseguimos prender um cidadão no centro da cidade que estava com uma faca e um punhal. Mas por quê? Porque foi abordado, né? Sim. As ações da polícia, elas se concentram em ações de ostensividade e de abordar essas pessoas. Ali na Praça da Liberdade também acontece, a Operação Praça do Bem, ela tem início exatamente ali, naquele ponto, às sextas-feiras, 21 horas, que é uma operação integrada que a gente já vem fazendo há quase 2 anos. Então é Polícia Militar, a Guarda Civil, Polícia Civil também vem, e as ações de percorrer as praças da cidade, né? Não só a Praça da Liberdade, mas a Praça de Cascatinha, a Praça ali do Itamaraty, todas essas praças onde tem concentração de jovens, que muitas vezes se utilizam dessas praças para fumar um cigarro de maconha, mas são abordados, são encaminhados à delegacia, né? Deixar registrado. Porque a maioria também, esses jovens são menores, né? São, Assim, a maioria... sim, a maioria é menor. Fazemos contato com o Conselho Tutelar. O juiz da Vara da Infância sempre se coloca à disposição para ajudar no que for necessário. E as abordagens são feitas. Assim, a Praça da Liberdade, não só a Praça da Liberdade, mas as praças de maneira geral. Elas merecem e elas têm uma atenção da Polícia Militar nessas abordagens. Eu não sei se está na sua alçada. A questão do segurança presente, que chegou há pouco tempo em Petrópolis, também está na responsabilidade do 26º ou não? Aí já é do Comando Geral. O segurança presente, né, para quem não entende, né, eles também usam farda, igual a gente, são policiais militares, mas é um programa do governo, né? Secretaria de Estado de Governo. A Secretaria de Estado de Governo. Então, eles não são efetivos do 26º Batalhão de Polícia Militar. São policiais, têm as suas áreas de atuação, estão fazendo um trabalho maravilhoso na cidade, de ostensividade. Eles já vêm com a programação pronta, Sim, não são subordinados ao 26º. Não, eles têm a coordenação deles. Isso é importante, porque muita gente falando assim, mas a mesma coisa que já tinha... Não é a mesma coisa. Eu queria colocar uma coisa aqui sobre o aspecto penal aqui, que atrapalha bastante a PM. Porque muitos desses pequenos delitos, por fato de não excederem 4 anos, a Polícia Militar dá voz de prisão. Vamos dar um exemplo concreto para não ficar na teoria. Pegou um cigarro de maconha. Pronto. Aliás, a penalidade é uma advertência. O meu caçula, que é o Lucas, fala, pai, isso é uma papeleta? É quase isso. Então, é um trabalho ruim, porque fica para a população a PM que está falhando. Sim. Mas, na verdade, ela tem números. Depois a gente vai falar, ela veio aqui na cabeça, tem quantidade de presos que já fez. Só que é um enxuga-gelo ruim, porque o ordenamento atrapalha. A população não entende que o policial ele tem que cumprir a lei. Sim. E tem a lei de abuso de autoridade, né? Não, mas nesse caso concreto, pegou um cigarrinho do inimigo, não gosto de falar o nome dele não, pegou um cara com um cigarrinho do inimigo, ela dá voz de prisão, leva até a delegacia, daqui a pouco ele volta. Mas aí não depende, o policial militar já fez o trabalho, é isso que a população tem que entender, porque eles ficam passeando de carro, a gente escuta muito isso. Fica passeando, gastando combustível, porque está tudo aí. Mas já levou, se o delegado liberou e o delegado também tem que cumprir a lei. Então, assim, é bem complicado. Não é tão simples quanto você pensa que a polícia... Tem gente que acha que a polícia tem o poder de prender e de deixar preso. Não, porque a gente também tem toda uma legislação que deve ser seguida, né? Então, o que a gente tem que discutir hoje, né, são legislações firmes. Porque aí sim a gente vai ter um resultado nas prisões que ocorrem. E menos desgaste, menor energia, né? Também. O coronel quer levantar algum assunto aqui de Petrópolis? Não, sim, eu queria aproveitar que ela está aqui, está com bastante números, para a gente entrar na parte... Por quê? O que eu brinquei até com a Beth, falo com minha esposa, eu vou falar em inglês, tipo Joel Santana, né? Meus filhos falam, meu pai é igual o Joel Santana. O accountability, né? O accountability é a prestação de contas. Então, nesse momento que a gente tem um oficial representando o batalhão, é muito importante que ela mostre para Petrópolis os números do batalhão desse ano. Que é um trabalho que vocês já fazem, porque a gente recebe muito aqui vídeos com alguns números. E eu acho que alguns vídeos até você, né? Sou. Eu reconheci pela voz. Eu sou chefe da comunicação social. Isso, pela voz. Eu falei, a gente recebe com alguns dados. O que você tem, assim, dos últimos 3 meses para a gente entender? Ou até do ano inteiro, né? Assim. Como é que funciona, né? Muita gente não sabe, eu faço sempre questão de explicar nas reuniões do CCS.
O Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, ele prevê algumas condutas delituosas, alguns crimes, para ele medir a periculosidade das cidades, né, da onde tem ali os seus batalhões. Então, por exemplo, ele traz lá, né, a gente vai medir letalidade violenta, que são homicídios, roubo de rua, roubo de veículo e roubo de carga. Porque esses crimes, como eles são praticados com violência ou grave ameaça, eles impactam diretamente a vida ali de uma sociedade. Você está andando na rua, né, e alguém te ameaçar, simular uma arma e levar teus pertences. Então, esses são os crimes que o Instituto de Segurança Pública ele define como aqueles que vão medir ali a segurança da cidade. Sim. Petrópolis foi considerada a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, né, no último censo do IBGE. E ele mede como? Ele mede pelas taxas de letalidade violenta. Quando a gente pensa nesse ano, comparado, né, janeiro a dezembro dia 6, que foi a nossa pesquisa, mesmo período do ano passado, a gente já visualiza 17% de queda no roubo de rua e 27% de queda no roubo de veículo. Essas taxas são importantes para a cidade. Sim. Então a gente vai fechar o ano, acredito, né, tenho certeza, em queda, né, nessas duas condutas delituosas, roubo de rua e roubo de veículo. E a gente tem toda a produção policial, né? O que o batalhão fez esse ano, né? A gente está chegando a 1.000 presos. Nós estamos hoje com 976 presos, né? Encaminhados à delegacia e presos pelos policiais do 26º Batalhão. A gente está com 200 quilos de cocaína, 118 quilos de maconha, 5 quilos de crack. Nós recuperamos 59 veículos na cidade de Petrópolis, então veículos que foram roubados ou furtados em outros locais foram encontrados aqui. E foram recuperados aqui na cidade. A gente teve também 79 veículos que foram apreendidos por estar em conduta delituosa, por exemplo, um veículo que era usado no tráfico, ou uma moto que era usada no tráfico, ou um carro clonado, foram apreendidos. 49 armas de fogo de calibre curto, né? Isso eu queria perguntar agora. Tem fuzil aqui? No meio dessas 49? Não. Assim, isso é muito importante. Policiais, tem 3 dias, tem. Os nossos policiais, eles estão diariamente nos bairros que a gente já sabe ali, onde tem uma influência maior ali do tráfico, apreendendo arma, droga. A Petrópolis, assim, não tem um dia que os meninos não fiquem sem apreender droga. Todos os dias tem, coronel. Você acha que o tráfico está se expandindo em Petrópolis? Os pontos estão sempre os mesmos. E o trabalho de inteligência é feito, né, para prender os criminosos dali, da localidade. A sociedade civil ajuda muito, muito com o Disque Denúncia. Depois, no final, se eu puder deixar o número. À vontade, é importante, assim, a população, porque o que acontece? O morador, ele está ali o tempo inteiro. Sim. 24 horas. Ele conhece. Então, ele conhece, ele sabe as pessoas que estão envolvidas. Porque quando a viatura ostensiva da polícia chega, o cenário é um. Quando a gente sai, aí o cenário se modifica. Sim. Mas o morador está lá. Sim, esse ano a gente teve algumas prisões significativas que a gente recebeu no Instagram do batalhão. A gente teve uma menina que estava em cárcere privado e ela conseguiu mandar uma mensagem no Instagram dizendo o endereço que ela estava, porque o criminoso acabou que caiu no sono, já muito com droga. Ela conseguiu pegar o Instagram, mandou uma mensagem e falou: eu estou na rua tal, tem as roupas penduradas no varal, eu preciso de ajuda. Olha. E aí a gente conseguiu mandar uma viatura, aí começamos a vasculhar o local, achamos a casa que tinha realmente as roupas penduradas, porque ela só via da janela, e conseguimos tirar ela de lá e prender o criminoso. Então, assim, a sociedade ajuda muito a polícia nesse sentido. Então, eu só queria dar uma coisa aqui mais polêmica, não para ela, mas para a Beth. Quem gosta dessa droga, né? Eles querem legalizar, a maioria absoluta da população pede a PM, pede porque eles têm uma muito ilusão interessante que isso, legalizando, o tráfico vai acabar, porque vai vender na farmácia, nas lojas, a gente já sei lá, derrubou isso, né? Nós já derrubamos isso aqui no programa. Mas as pessoas fazem mercado negro de remédios. Essa senhora. Porque o problema não é... Nosso problema maior são os efeitos que ela causa. E quando essa pessoa não tem dinheiro para comprar, o que ela vai fazer? Pequenos delitos contra o patrimônio. Começa roubando dentro de casa. Isso nós sabemos de amigos conhecidos que passam problemas com jovens
que não tem dinheiro e as pessoas percebem que as coisas dentro de casa estão sumindo. Começa ali. Exatamente. E aí quando a família percebe, dá uma trava e vai roubar na rua. E assim vai, é uma bola de neve. E dinheiro apreendido. Assim, dinheiro apreendido é sempre bom a gente trazer. Hoje a gente já passou 100 mil reais apreendidos na cidade de Petrópolis. 100 mil? Mais 100 mil. Como é que foi? Explica essas apreensões aí. Essas apreensões foi na droga, com droga. Com droga. Com droga. É uma quantidade significativa para uma cidade como Petrópolis. Sim, porque muita grana, hein? Isso demonstra a lisura do batalhão e o comprometimento dos policiais. Porque assim, eu sou petropolitana. Sim. Nasci aqui. Meu pai também policial militar, foi policial militar aqui, e a gente vê o comprometimento desses homens que estão na rua, porque muitas vezes eles estão saindo de serviço já depois de 24 horas e acontece alguma coisa, como foi esse ano, na 16 de março, que a gente teve ali a padaria, né, roubaram a padaria e depois a banca de jornal. Eles não descansaram enquanto eles não prenderam e tem o criminoso. Ponto ali, né? Tem um ponto ali. E eles conseguiram prender, assim, o comprometimento deles e de você acompanhar aqui, não, a gente vai atrás, a gente vai correr e conseguir prender. Como é que isso é importante para a cidade? Hoje a maioria do nosso efetivo mora na cidade, né? Então eu sou fornecedora do meu serviço e consumidora, né? Isso. Meu pai consome meu serviço, meus irmãos. Então isso faz a diferença na postura do policial. É sempre importante ressaltar. Beth, a gente vai ter um intervalo para ela continuar, para eu perguntar sobre o público interno, vai continuar agora mesmo? Vamos continuar com ela, porque aí no intervalo aí eu libero ela. Tá bom. Então, e o que esses homens recebem de premiação? Já que o Estatuto nos permite dispensa no serviço, homenagem, etc. Qual é o retorno que, por exemplo, ela falou um caso de grande importância. O cara podia ir embora, ele continuou na folga, perseguiu, ou seja, na minha expressão bem milico, é um vocacionado. O que esse vocacionado recebe? Então, isso é uma pergunta, coronel, que eu sempre me faço, né? Como manter a tropa motivada? Porque qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a pessoa tem que estar motivada, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, o clima no batalhão, né? Eu acho que isso é importante. O nosso comandante, Tenente Coronel Celso, ele abraça os policiais e quer ouvi-los. Eu acho que a primeira forma de motivação é você ouvir os policiais. Trazê-los, e o Coronel Celso faz isso, trazê-los e ouvi-los ali das demandas deles. A gente tem as premiações que são feitas, né? A gente tem a cada 3 meses, a gente tem policiais que mais se destacaram naqueles 3 meses, eles são chamados, a família é chamada para o batalhão, se faz uma cerimônia militar, a gente entrega brindes para eles, né? Às vezes são passeios, hospedagens, mas eu acho que o que está além disso é isso que eu falei, eles terem voz ativa dentro do batalhão, eles participarem do planejamento que vai acontecer. A gente teve também, coronel, a medalha Mérito Imperial Dom Pedro II, a gente conseguiu criar através de decreto do governador. Então, ela acontece uma vez por ano. Esse ano a gente teve vários policiais nossos agraciados com a medalha, né? A gente teve o Sargento Moraes, que na chuva ajudou várias crianças. Não só isso, né? Teve o lado operacional, os policiais de supervisão, os policiais dos patamos. Esse caso da chuva, não houve risco da vida dele, não? Ele foi promovido por bravura. É isso, a pergunta que eu ia fazer na sequência. Foi, Moraes. Explica essa promoção, porque, presta atenção, Beth e todos que estão nos assistindo, esse aí é de grande relevância, que nós temos policiais prestando atenção nesse momento. Sim. Como essa premiação por bravura de um homem que poderia ter sido morrido afogado, explica aí que eu não conheço a ocorrência. Vamos lá. Ele, à época, né, Cabo Moraes, quando aconteceu a chuva, ele estava de folga e ninguém sabia do que estava acontecendo. E naquela escola do Alto da Serra, do lado da oficina, né? Na escola que tem do lado do hospital, a escola desabou tudo e ele passando perto. Ele entrou na escola, conseguiu resgatar dezenas de crianças. Estava de serviço. Ele estava na folga. Eu lembro. Na folga? Ele estava na folga. Eu lembrava do nome dele, mas Você é um herói. A gente modificou aqui. Ele conseguiu resgatar diversas crianças e não parou ali. Ele continuou, ele foi para o Morro da Oficina, ele foi atrás de pessoas, porque ele mora lá desde criança. E assim, Moraes realmente é um cara incrível. Ele se machucou, ele ficou com a perna ferida. E aí, assim, dias depois que a gente descobriu.
Cadê o Moraes? O Moraes está com a perna ferida, está lá no abrigo do Alto da Serra, porque ele ficava no abrigo. Ele falou, eu não vou para casa enquanto eu não ver todo mundo aqui. E nesse caso, coronel, a gente fez um documentário, Cabo Moraes, a história de um herói anônimo, foi exibido lá no Hotel Quitandinha, uma noite de estreia. E nesses casos que o policial militar, a gente coloca a vida em risco diariamente, mas que supera qualquer limite, ele pode fazer o pedido de promoção por bravura. Então ele era cabo, fez o pedido, todos os requisitos foram analisados dentro da legislação, né? A legislação lá traz requisitos para isso, e conseguiu, foi promovido a sargento por bravura, né? Antes do tempo dele. Esse documentário ficou quanto tempo? Ele está hoje na página da Polícia Militar, no TV PEMERGE. Ele dura mais ou menos uns 40 minutos. E foi uma noite linda lá no museu. Se a instituição liberar aqui pra gente, a gente Libera. pode divulgar. Libera. É um documentário muito legal. A gente ouviu umas crianças que ele salvou, os pais das crianças, ouvimos os policiais militares amigos, os professores que estavam na escola quando ele chegou. É muito emocionante. Então essas são formas de reconhecimento desses policiais. Então é isso. Eu achei muito bacana, muito bacana. Agora, pro Natal, como é que nós estamos? Vai ter festa de Natal? Não tem? Tem. Festa de Natal interna corporis, né? Para ficar bem claro aí pro ouvinte de dizer. Eu vou aproveitar, Beth, o teu programa para convidar as pessoas, né? Porque eu sempre penso assim, né? Eu tenho que ter ações para o público interno e para o público externo. Então, assim, meu público interno, a gente tem a festa tradicional, acontece todo ano, que eles levam família. Ano passado a gente tinha 100 crianças, esse ano a gente tem 200 crianças. Legal. Aí vai o Papai Noel, é muito legal, acontece lá no Sesc Nogueira. Então é um momento de reunir toda a tropa, reunir a família do policial militar, para que a gente possa ali ter uma tarde de agradecimento pelo trabalho deles. E para o público externo, tradicionalmente acontece a UPP Band ali na 16 de março. Já deve ter visto. Esse ano é dia 22. Então, 22, sexta-feira que vem, eles vão estar em um show para o público externo, lá na 16 de março. A gente sempre filma lá. 3 horas da tarde, fica cheio, todo mundo adora, é muito legal. Então, deixar já convidado, dia 22. Então, dia 22 é uma sexta-feira. Sexta-feira. 3 da tarde. É a sexta-feira antes do Natal. É só chegar e aproveitar, é muito bom. Eu curto muito, sempre quando eu passo. Eles são ótimos, eles são muito Quando legais. eu tenho a data, eu já vou direto. Às vezes eu esqueço, eu estou passando, vou parar por aqui. É muito bonito. Eles são. Realmente é um presente para a população. É. E é importante, Tenente, porque devido a muitas situações, principalmente nos últimos 15 anos, né? A polícia foi ficando com uma imagem bem negativa para a população, devido a vários fatores, a gente sabe, ideológico, político. Então, essas ações mostram, assim, olha, não é isso. Nós somos uma instituição que preservamos realmente o que diz ali, né? Para que nós viemos? Porque quando a gente fala de polícia militar, normalmente a população, dependendo de onde você esteja, só tem uma imagem negativa. É porque a gente tem o trabalho de combater o tráfico. A gente sabe que é complicado, né? Tudo que você vai contra o sistema que está aí fica bem complicado. Né? A questão da comunicação social, que a Beth sabe muito bem, né? Levou a isso, né? Um massacre institucional durante... A grande mídia sempre, tudo que acontece, a primeira coisa, o policial é o vilão. Mas você sabe que tem várias ações, eu estava conversando com um amigo esses dias, que a Polícia Militar faz e as pessoas não têm noção, né? Eu conversava com ele, coronel, sobre a Patrulha Maria da Penha. E aí eu falei assim, você sabe que a gente entrega várias cestas básicas para assistidas? Não sabe, porque isso não há interesse da grande mídia divulgar. E, Beth, e é uma coisa do direito que o jornalismo deve seguir, que não vou falar em latim para não parecer soberbo, mas é ouvir as duas partes. É fundamental. Sim. Então, durante o tempo que eu fiquei inativo era isso. Pegava um pedaço da ocorrência, nos massacravam sem dar direito de resposta. E quando dava direito de resposta era 20 segundos. Pô. E piorou bastante. Já falei nos últimos 15 anos, mas nos últimos 20 anos. Sim, né? A gente isso sabe levou o inconsciente coletivo a ter uma imagem ruim, devido a essa antipropaganda institucional. Eles querem desmilitarizar a PM, tem todo um contexto aí. E a gente agradece muito, mas quem fala... Porque os traficantes eles podem chegar a fazer o que quiser. Eles não têm lei para obedecer. Não tem lei. Não tem nada a perder. Mas se um policial desliza um pouquinho, nossa, aquilo vira... Sim. E sem dar o espaço para ele se defender, né? É fundamental. É bem complicado, mas na hora que a população precisa, liga para quem? Para a polícia.
E o sistema 90, vocês têm um próprio lá? Não, o sistema 90 ele cai na central do Rio de Janeiro. Sim. Algum pensamento em passar uma para cá, alguma coisa sobre isso? Até o momento não. E dá conta disso? Dá. Porque o sistema é todo... a gente tem um policial que fala direto com o Secopom, né? Lá as informações são baixadas e despachadas. Me explica aqui para eu tentar explicar para a Beth. Tem alguém aqui na sala de operações do batalhão? Na sala de Como operação eu tenho lá o policial. Né? E tem o programa dele, né? O aplicativo dele na tela, que ele está conectado diretamente com o Secopom, onde chegam as chamadas 190. De lá, eles despacham a ocorrência para a gente. Então, por exemplo, tem um som alto na rua tal. Dali o policial faz contato com a viatura do setor, que vai até o local atender a ocorrência. É mais ou menos assim que funciona. E continua ainda, os trotes, continuam os trotes? Porque antes tinha muito trote para a polícia. Tem. Não só para a polícia, mas para o bombeiro. Bombeiro, SAMU. Bombeiro é muito importante que a sociedade tenha essa consciência de não fazer isso. Demais. Porque, às vezes, um trote é uma viatura que é despachada para um local... Você deixa de salvar a vida. Que às vezes não deveria ter sido, né? Então, é importante que a sociedade tenha essa consciência. A gente tem recebido aqui alguns vídeos, alguns até com você, outros não, e a gente está sempre divulgando, porque é importante, independente se é publicidade ou não, eu recebo o vídeo, eu analiso. Sim. É importante para a população? Eu coloco para divulgar 0800. Quando é uma coisa assim, que a gente vê que é uma propaganda mesmo forte do governo, aí é com a emissora que trata lá se vai botar publicidade ou não. Mas quando são esses vídeos institucionais que eu vejo que é bom para a população, eu sempre coloco todos os intervalos, porque a população precisa dessa informação, precisa estar junto, porque é interessante, né, como ele diz, não vou falar o nome, é interessante para os inimigos, que a população fique com o pé atrás com a polícia, porque aí vai falar, não, aqui é mais fácil. Mas sabe um local onde a sociedade pode estar muito mais próxima da polícia? E eu estou no batalhão, vai fazer 2 anos agora em janeiro. E há 2 anos que eu participo das reuniões do Conselho Comunitário de Segurança. Sim. Elas acontecem toda última segunda-feira do mês. E lá no Instagram, a gente coloca o link da reunião, se a pessoa quiser participar dela de forma remota, de casa, sim, ou se a pessoa quiser ir pessoalmente. O comandante do batalhão, ele vai, e lá é o local que a gente ouve a sociedade. E a gente resolve várias coisas lá. Na minha rua eu estou com um problema disso. Em que horas que acontece esse problema, né? Como é que a gente pode resolver? E a sociedade percebe que ali ela pode participar da segurança mesmo. Então é importante a gente aumentar essa divulgação, porque muita gente não conhece. Pode contar com a gente. Se tiver vídeo, se tiver algum material pronto, manda e a gente deixa rodando aí. Maravilha. O tempo todo. Sobre essa questão da mídia, eu acho que agora a Beth que comanda aí, a hora que ela vai ter que fazer o intervalo. É muito importante a gente lembrar o que aconteceu com Nova York, né? A cidade foi considerada durante décadas a cidade mais violenta do mundo. Foram vários fatores, não é uma coisa simples e nem rápida. Uhum. Mas uma das coisas que me mostrou bem foi essa questão de locais destruídos, que foram recuperados. Mas lá o prefeito fez aquele intolerância zero. Foi o Rodolfo Giuliani. Foi tratamento de choque lá. Sim, mas o brasileiro não aceita muito tratamento de choque. Mas a questão da mídia, Beth, eu acho muito importante. O Rodolfo Giuliani proibiu de dar qualquer notícia. Mas o problema Não, vou chegar lá. Aí a mídia ficou, ele falou, então vamos fazer o seguinte, esse é ponto que eu quero botar aqui, que é sua área, você que é craque disso. A cada um crime, vocês vão me colocar 3 ou 4 prisões. Vocês aceitam isso? Aceito. Aí a sensação mudou. Entendeu? Normalmente a grande mídia só mostra o quê? As derrotas. O que eu vou falar aqui, eu vou ser massacrada pelos colegas, mas os colegas também não têm culpa porque eles são subordinados, né, ao dono da emissora, à direção da emissora. Eu já trabalhei em veículo grande, não vou citar não, mas já trabalhei e eu sei como funciona. Funciona assim, nós estamos do lado de quem coloca mais publicidade na emissora. Sim. Então, por exemplo, na época do presidente Bolsonaro, ele cortou a verba. Então, era só pancada em tudo, não só tudo. E aí, agora, a verba voltou, parece que o país está muito bom, cresceu em meses, mas a gente entra em outra área. Mas, para ficar claro, a gente tem consciência que se dependendo de quanto o governador estiver liberando, assim vai ser tratada a polícia militar e qualquer outra área. Infelizmente é assim. Eu posso falar porque
eu não tenho publicidade de ninguém que me breque ou diga o que eu tenho que falar. Porque todo mundo fala, nossa, você está tanto tempo em Petrópolis, você não vai... Eu sou do Rio, eu vim para cá. Eu trabalhei lá e eu escolhi estar aqui. Escolhi poder mostrar os dois lados. Eu não escolhi, eu vou defender a Polícia Militar e vou falar que a população não faz a sua parte. Não, tem os dois lados. A população tem suas reclamações quanto às limitações ou deficiências da Polícia Militar, mas a Polícia Militar tem um trabalho muito importante e relevante para a população. E quando a gente está na grande mídia, a gente, quando sai para a rua, eu sei porque eu cobri algumas comunidades no Rio. Na época podia falar favela, hoje em dia não pode, mas na época era favela mesmo. E cobri alguns municípios da Baixada, São João de Meriti, Belfor Roxo, Caxias, só coisa boa. Né? Tanto que São João de Meriti a gente chamava, onde é a pauta? São João de Meriticídio, era assim. Né? Sou antiga. Então, assim, era complicado, porque a gente fazia matéria, mas na hora de ser veiculada, tinha que ver como é que está a negociação. Não foi o que eu vi, o que eu escrevi, que na época era jornal. Tinha que ver o que estava negociado, qual era a publicidade do... Então é bem complicado isso. Na verdade, muita covardia com aqueles que não têm o mesmo espaço, não têm o direito. E hoje em dia a gente tem um defender. governo que passa a mão na bandidagem. Doa quem doer, é verdade. Então, assim, como eu não... Graças a Deus. Pelo menos a gente tem uma emissora. Aí está falando, está em 6 municípios, mas a gente está para a internet. Então, quem quiser ouvir, que ouça. Porque é isso, a gente tem um governo federal que passa a mão na bandidagem. É verdade, a gente não tem como provar, mas a gente tem como ver. Eu vou dar um exemplo de locais da Baixada, que eu conheço, que quando era o Bolsonaro, a bandidagem tinha que ficar calminha. Estava lá, estava, mas não tinha moral de sair fazendo o que queria. Hoje em dia, eles... basicamente, assim, não vou dizer expulsaram a polícia, mas eles têm uma ordem, eu não sei como, da onde vem, que eles têm liberdade para fazer o que eles fazem. Assim, eu tenho até mais detalhes que não posso falar aqui, que eu teria que apresentar provas. Então, a gente sabe que, infelizmente, vem lá de cima. Não estou falando do governo do Estado, é uma coisa que vem de cima. Então, a população sofre muito. Sim, porque a população não gosta disso. E a grande mídia vai falar isso? Não vai, tem todo já um esquema preparado. É bem complicado isso. É o que estou falando, tá? Não tem nada a ver com o coronel, nem com a tenente, porque ela está aqui para falar de Petrópolis, não vou botar ela na saia justa. Hoje na reserva é muito tranquilo para mim. Mas a gente sabe que a grande mídia não dá o espaço que a polícia precisa. Não dá. Muita e nem vai dar enquanto tiver o governo que está aí. Bem, tenente, muito obrigada pela sua participação. Tá? Foi de grande relevância, porque Petrópolis, em 2020, foi considerada uma das 30 cidades mais seguras do país, foi recomendada nos grandes revistas e livros e sites e blogs de segurança para o turista vir. E pelo que você passou, pelos dados mais recentes, a gente continua num ranking bom. Sim. Isso é bom para a população, é bom para a economia, é bom para o turismo. E a gente espera que continue assim, dá parabéns ao seu trabalho na comunicação social e também os parabéns ao comando do 26º lá. Muito obrigada, Beth. Tá? Eu adorei estar aqui. E que bom que você veio. E já deixei claro aí, meus comentários em relação ao governo não tem nada a ver com os convidados, mas quem me acompanha há tantos anos sabe que eu falo. Então, só para não deixar os convidados aqui na saia justa. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Deixa eu passar o telefone aqui do Disque Denúncia. Está ligado, Helena. Importante. E é muito importante você saber que o Disque Denúncia, você fica no anonimato, não precisa ter medo. Fica no anonimato. Vou passar o telefone aqui. É 99-222-1489. Vou falar de novo. Sim. 99-222-1489. É totalmente sigiloso. 24 horas tem um policial monitorando essa rede. E as redes sociais. A página do 26º, tanto no Facebook quanto no Instagram. @26BPMPemerge. Lá sou eu mesmo que respondo às pessoas, as mensagens que chegam. Então, esses mecanismos, esses canais estão à disposição da sociedade para ajudar a gente na segurança pública da cidade. Tá, e de qualquer forma, a produção... já botou aí, ó. A produção ia colocar, já colocou. E durante... nós vamos para o intervalo, na volta também vamos colocar para reforçar. Obrigada, Beth. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada. E obrigada a assessoria de comunicação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Aline, que nos liberou
a Tenente Úrsula. Muito obrigada, Aline. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Voltamos e vamos continuar falando de segurança pública, mas agora com o Coronel Germano, que é da Reserva da Polícia Militar e advogado criminalista. E a gente vai para um tema que está muito em pauta, sobre os justiceiros de Copacabana. Vamos acelerar, porque o tempo está voando. Dá tempo, né? Dá. Porque tem se noticiado, a grande mídia noticiado direto, a questão desses justiceiros de Copacabana. O senhor tem acompanhado de perto, então vou deixar à vontade para a gente dar uma acelerada. Isso, vamos conversando que a gente que melhor. O que eu queria dizer? É interessante, eu mandei para a Beth Oliveira uma matéria que diz que isso começou em 1990. E por coincidência, nessa época eu era capitão. Só que eu trabalhava no Leblon, do batalhão do 23, que pega Ipanema, não pega Copacabana. Mas o meu comandante tinha sido comandante de Copacabana, quando começou exatamente isso. E o que ele fez, e eu não acompanhei no início, acompanhei depois fazendo na área de Ipanema. Porque também tem jovens lá de Ipanema. Diga, Beto. Não, eu nessa década de 90, de 92 até o ano 2000, eu morava em Copacabana. Eu lembro desse caso. Conhece bem. O que aconteceu? Naquela época, o maior delito era o rato de praia, era o furto. Sim. Não era roubo. Mas isso já incomodava a população, porque garotos de academia, jovens e tal. E aí, na prática, o que ocorreu? Os jovens, tudo com muita energia, muita força, espancavam os ratos de praia, né? Os ladrões. E aí chamavam a viatura da PM. Ora, Beth, e amigos que estão me vendo nesse momento. Ora, o PM vai levar uma ocorrência com o cara todo espancado, todo machucado? Vai dizer que foi você. Vai dizer que... E eu, foi a polícia. Sem dúvida, não tem cabimento. Aí o PM queria prender, ou seja, o meu comandante. E quando ele chegou em Ipanema, quando ele falou, eu fui contra. Depois eu vi que ele estava certo.
E eu queria muito, meu amigo que estiver assistindo, que compartilhasse esse pedaço, ou pelo menos o vídeo, para que chegasse nas autoridades. Meu comandante reuniu todos esses jovens de academia e ensinou que eles poderiam prender. Essa faculdade foi consagrada ao cidadão. Né? Pode prender, mas não espancar. Não, espanca, pelo amor de Deus. Eu não estou apoiando ninguém bater, mas eu estou apoiando uma faculdade. Nós vamos mostrar aqui o texto da lei que diz isso. Tem flagrante, por favor. Isso, 301 do Código de Processo Penal. Tem um printzinho que nós fizemos. Enquanto ele está, eu queria dizer o seguinte, Beth, nosso Código Penal, já disse isso aqui, foi 2 grandes juristas, Cândido Mendes e Nelson Hungria. Mas ele tem uma influência de um... Aí, ó, tá aí, da prisão em flagrante. Ele tem uma influência de um filósofo alemão. Daqui a pouco eu falo nele e vou aproveitar que está projetado. Ó, qualquer do povo poderá... Deixa a Beth ler, que ela é craque em leitura. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Isso é o artigo 301. A gente pede para ele tirar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta no 302. Ou seja, essa faculdade, ela foi consagrada em 42. Não fui eu que inventei? Ó, Beth que leu. Qualquer do povo. Sim. Aí, o artigo subsequente, é o 302, ele diz o seguinte, o que é flagrante delito? Tá aí, é o 302. Considera-se em flagrante delito quem, primeiro, está cometendo a infração penal. Segundo, acaba de cometê-la. Terceiro, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Quarto, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Eu vou voltar no 3. Pela autoridade. Vamos lá, projeta de novo 3 aí, por favor, para a gente interpretar em conjunto. Primeiro, que o 301 já falou que qualquer do povo pode. O 302, inciso 3, ele diz o seguinte, é perseguido logo após o delito, pela autoridade, pelo ofendido, a vítima, ou por qualquer pessoa, ou conjunção alternativa. Sim. Fui eu que escrevi isso aí? Qualquer pessoa, em situação O que atrapalha um jovem que tem 20 anos, é bom que ele saiba, principalmente jiu-jitsu, agora pode voltar aqui para mim, que eu estou sendo meio teatral. O que atrapalha um jovem que saiba jiu-jitsu ou judô prender uma pessoa que acabou de praticar o delito? Qual a proibição que a lei tem? Nenhuma. Há uma faculdade consagrada em 1942. Sim, ele pode. Agora, a lei não permite que seja espancado. É a força suficiente. Por que eu usei 2 artes marciais, o jiu-jitsu e o judô? Porque lutador de Muay Thai não é para fazer isso. Porque a lei não permite que o lutador de Muay Thai dê chute nem soco. É só para imobilizar até a autoridade policial Exatamente, chegar. Beth. É a força legal para conter aquele que está praticando o delito. Sim. Então, o que o coronel Paulo Afonso, vou falar o nome dele, Paulo Afonso Cunha, que foi secretário de trânsito, não sei se você se lembra dele. Ele foi secretário do município do Rio de Janeiro. Ele ensinou a esses jovens, na sala de aula, que eles tinham essa faculdade, só que falou, vocês não espanquem, porque se vocês agredirem, vocês serão presos pela PM. Parou. Nessa época, eu fazia faculdade ainda, acho que estava no último ano, e trabalhava num jornal, fazia estágio, na verdade, ainda não era formada, chamado Jornal da Zona Sul, que nós cobríamos coisas light, mas como era um assunto que impactou na época o bairro, e é um bairro que hoje tem a população de mais de 1 milhão de habitantes, Sim. Na época já tinha quase 1 milhão, nós fizemos, inclusive, matérias completas sobre isso. Assim, o nome dele me veio à memória, eu não lembro mais da fisionomia dele, mas eu creio que a gente, na época, deva ter feito alguma coisa com ele. Ele se expressava muito bem e não tinha preocupação, estava sempre na mídia. E ele fez isso, agora, ele também pegou a tropa e colocou, porque a tropa tinha uma rejeição contra isso. E lá o nome não era Justiceiro, era Anjos da Guarda. Sim. Era uma camisa branca com escrito vermelho aqui, não sei se a Beth se lembra. Lembro. Pronto, convivência harmônica. Quando eu cheguei em Ipanema, a mesma coisa. Ele me pediu para dar aula para a tropa e ele pegou os jovens de Ipanema e fez isso e a convivência passou a ser harmônica dentro da legalidade. Esses garotos, não podemos desperdiçar essa energia que eles possuem, melhor dizendo. O que nós precisamos é adequá-la à legalidade.
O que eu não tô, o que é esses que estão agindo agora como justiceiros. Agora, eu queria que ele projetasse para mim, por favor, o artigo 288 do Código Penal. Não sei se ainda dá tempo. É sobre roubo ou furto? Não, é formação de banda ou quadrilha. Banda ou quadrilha. 288 tem lá, se associarem, que antigamente era banda de quadrilha, agora chama-se associação criminosa. Agora eles estão na ilegalidade, que eles estão se juntando para bater, ó. Beth, por favor. Aí, ó. Artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Redação dada pela Lei nº 12.850 de 2013, está em vigência. A pena, reclusão de 1 a 3 anos. Redação dada pela Lei nº 12.850 de 2013, também em vigência. Então, quando eles estão se reunindo para espancar, tem uma hora que um cara fala, vai botar um soco em alguém para dar soco. Aí é crime. É crime, pode ser preso. Porém, eu entendo que a medida melhor não é sair prendendo, é reunir antes da prática do crime, ensiná-los a faculdade que o legislador brasileiro, que tem influência, eu estava falando aqui, acabei não cortando. Nosso Código Penal tem influência do jurista alemão, que eu não sei pronunciar, mas é Hans Wetzel, que é um jurista que instituiu o Instituto do Dolo, que é quem quer o resultado, ou assume o risco. O dolo é 18, parágrafo 1º. Não precisa projetar, não. Essa inspiração de um jurista alemão, do filósofo jurista alemão, trouxe 2 grandes juristas, como eu já falei, Nelson Hungria e Cândido Mendes, e o Francisco Campos, que era ministro de Getúlio Vargas, fez o Código Penal e o Código de Processo Penal. Então, existe a faculdade para que esses garotos, agora eles precisam ser orientados sobre isso. Diga, Beth. Não só na prática, assim, como o nosso tempo está acabando, todas essas notícias que vocês viram sobre esses justiceiros de Copacabana, ou seja, os jovens que estão espancando, esses meninos que roubam, que furtam e tal, o que o coronel está deixando claro aqui? Já foi feito isso na década de 90, acho que no ano de 95, até 95, que tinham esse Anjos da Paz, Sim. Que eram jovens que... O que eles faziam? Eles pegavam essas pessoas que cometiam delito, eles imobilizavam e entregavam às autoridades. Então, é isso que poderia voltar. Um outro nome, mas de uma maneira certa, porque o cidadão, por exemplo, foi assaltada. Se eu conseguir, alguém que estiver comigo, mobilizar o assaltante, chama a polícia e aí entrega. Sim. O que é preciso colocar é que, nesse caso concreto, o condutor da prisão será um deles. Sim. O PM só vai usar a viatura, que é a viatura do Estado, para deslocar até para narrar o que aconteceu. E aí, Beth, esses jovens precisam ser orientados como apresentar essa ocorrência, pegar réis, o que foi subtraída, todo esse contexto, a vítima do delito. Eu acho que o caminho é esse, o caminho de marginalizá-los não é. O caminho é orientá-los, que ele tem a faculdade de usar a força, mas precisa ser orientado às consequências de extrapolar a legalidade. Acabou o programa. A gente tem uns 2 minutinhos aí, 3, para o senhor finalizar. E nada impede depois da gente voltar a falar, até porque esse assunto não vai acabar aqui. A gente vai ver o que vai acontecer, como vai ser o caminhar dessa situação lá em Copacabana. Não, tranquilo. Eu, se fosse comandante do... Agora, por exemplo, eu vi que quer criar um outro batalhão. Eu sou contra. Eu acho que o que tem lá já é suficiente. Tem muito efetivo na Zona Sul do Rio de Janeiro. Qual batalhão lá em Copacabana? É o 19º. 19º, que cuida de Copacabana, e o 23, que é o batalhão do Leblon, que cuida de Leblon, Ipanema, Gávea e São Conrado. Então, eu acho que já tem bastante coisa. Não precisa de mais, gente. Precisa, sim, de uma ação firme e de aproveitar a energia dessa garotada, ensinando que eles devem trabalhar dentro da lei. Eu acho que o caminho é esse, a gente poder trazer para nós e, ao mesmo tempo, é uma coisa importante, que faz o exercício da sua cidadania. A gente não tem que ficar esperando. Eu dei um exemplo aqui da Beth. Olha, se as igrejas fossem esperar o poder público para fazer alguma coisa para quem está na miséria, não ocorre. Então, a gente não pode punir a igreja, né? Coordenar para que a coisa seja feita, que não estimule que as pessoas continuem mendigando. Sim. Nesse caso concreto, há uma quebra da ordem pública e eu acho que o comandante do batalhão deveria chamá-los e passar isso para eles, né? Que eles podem agir dentro da lei, podem ficarem até... Era muito interessante, Beth, para a gente encerrar, como eles vibravam com as prisões. Tudo gente nova, né? Primeira vez, entender que eles poderiam dar voz. Outra coisa, eu encerro dizendo isso. O que dói mais?
espancar uma pessoa ou prendê-la por roubo e não furto, e que ele fique anos sendo processado e preso por aquilo ali. É uma ação muito mais eficaz. Porque aí o espancamento vai gerar mais violência, não vai resolver, porque ele vai se igualar ali ao delinquente. Então é meio complicado isso. É bom mesmo esse programa, que se crie um programa, que esses jovens sejam orientados, façam tudo dentro da lei, e aí sim vai estar ajudando a população de uma maneira bem produtiva, porque são jovens, têm energia, sabem fazer, a maioria são atletas, lutadores, que sabem mobilizar uma pessoa, então tem que usar isso para o bem. Sim. E aí estarão em sintonia com a Polícia Civil, com a PM, com a própria Justiça. A gente não deixa de aproveitar esse potencial e traz mais segurança. No momento que a PM esteja envolvida numa ocorrência, não possa ali, a gente vai ter pessoa. Eu queria deixar bem claro, nós estamos apenas propagando a defesa da legalidade. Sim. A defesa da legalidade. Que alguém corta um pedaço da minha fala, Beth, fala, não, está querendo criar uma milícia. Negativo. Jamais eu vou estar à frente de uma câmera para propagar uma conduta que não seja nos limites da lei. É verdade, a gente sabe que hoje em dia, né, com edição, qualquer um faz edição até no celular, mas graças a Deus fica na íntegra no Facebook da emissora, no YouTube e também nos arquivos, fica tudo aí direitinho. Mas tem gente que gosta de tumultuar e pega aquele pedacinho, olha que um coronel disse num programa, numa TV, aí pega aquele pedacinho e joga para viralizar para o mal, não para viralizar para o bem. Que o coronel disse que ele lembrou desse programa que foi criado com a sabedoria, né, na época do comandante, que orientou esses jovens, ensinou como fazer, porque está na lei que nós podemos, mas tem que saber fazer tudo direitinho e sem violência. Muito bom, gostei muito dessa pauta, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Também foi muito bom aqui, quem está acompanhando o programa desde o início, com a presença da Tenente Úrsula, você que é de Petrópolis, saber que a cidade, dentro das possibilidades da Polícia Militar, dentro do que ela pode fazer, também está bem cuidada. Sem dúvida. Poxa, Beth, quase que eu esqueço. Queria muito conhecer esse sargento, esse que ajudou na chuva, quase morreu e foi promovido por bravura. Vamos marcar que aqui exemplo um dia. Bacana para todos nós. Vamos marcar Quando aqui um dia. nós achamos que não tem mais jeito, nada, e ver um cidadão desse aí, que se machuca pelo próximo. Vamos marcar um programa, fazer contato com eles. E vamos marcar aqui um programa para falar sobre isso. Né? Tem que falar de coisas boas. Com certeza. Eu gosto muito de falar de coisas boas, gente. Bom exemplo. Obrigada, Coronel, mais uma vez. Tá? Igualmente. O programa original desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho. Eu volto amanhã, se assim Deus permitir. Até lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira a Lei Orgânica da Polícia Militar, aprovada em novembro pelo Congresso, mas vetou o trecho que proibia a participação a manifestações político-partidárias e a participação de atos dessa natureza e a filiação partidária. O mandatório vetou ainda quase 30 dispositivos da lei, que é uma das principais reivindicações da bancada da bala. A sanção ocorre no último dia do prazo, que por coincidência é na mesma data em que Flávio Dino é sabatinado no Senado para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o artesão Caio Silva de Souza, um dos acusados pela